A gente conversa agora com a Rani Veloso, nossa repórter aqui na capital federal, que está ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, que recebe a Jovem Pan em uma entrevista exclusiva. Rani, ótima tarde a você, ao deputado Hugo Mota. Que bom, que honra recebê-los ao vivo aqui na Jovem Pan. As suas informações. Ótima entrevista. Obrigada, Bruno. Boa tarde a você, a Márcia Dantas e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Exatamente, estamos com entrevista exclusiva com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Essa semana, a Câmara protagonizou um grande momento, que foi a aprovação da proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Então, a gente vai falar sobre esse e outros assuntos que interessam a população brasileira. Muito obrigada, deputado presidente, pela entrevista exclusiva. Já vamos começar, Bruno, com um assunto que está chamando a atenção do Brasil, que são os casos de intoxicação por adulteração de bebidas com metanol. Nessa semana, a Câmara também aprovou uma urgência de um projeto de lei que aumenta as penas para esse tipo de crime, classificando-os como hediondos. Presidente, a Câmara vai votar o mérito desse projeto quando? Porque já são cerca de 60 casos, inclusive com um novo caso sendo investigado de uma morte na Bahia. Boa tarde novamente. Boa tarde, Rani, boa tarde, Bruno, boa tarde, Márcia, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. Primeiro dizer da alegria de poder estar concedendo essa entrevista e, de certa forma, trazer um tema que tem preocupado tanto a sociedade brasileira, que foram esses recentes casos de intoxicação por metanol, chegando inclusive a tirar a vida de algumas pessoas e já vendo casos aparecerem além do estado de São Paulo, demonstrando que temos um problema a nível nacional que precisa urgentemente ser resolvido. Entendendo que essa demanda é urgente, a Câmara quer dar uma resposta rápida, endurecendo a legislação para que quem cometeu o crime de falsificação de bebidas, de alimentos, possa ter o crime sendo imputado como hediondo. Ou seja, nós estamos dizendo que as penas serão maiores para quem cometer esse tipo de crime. Mas penso que, além disso, nós temos que tratar também de maneira firme e rígida no acompanhamento aos estabelecimentos comerciais que, porventura, venham a comercializar esse tipo de produto. Nós temos que ter a condição de garantir não só uma fiscalização presente, como também multas, para que todos tenham responsabilidade ao comercializar produtos que possam vir a ter e gerar esse tipo de problema. Nós entendemos que é preciso sim proteger a indústria que paga seus impostos, que produz os produtos corretamente. É preciso proteger os comerciantes que também agem com honestidade, vendendo os produtos corretos, sem querer tirar proveito, tirar vantagem dos clientes, vendendo produtos falsificados e, acima de tudo, proteger a vida da população que, quando esse tipo de problema acontece, nós estamos vendo que gera também um problema de saúde pública. Então, a Câmara deverá, nos próximos dias, votar a matéria. Nós indicamos o relator, agora há pouco, o deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Ele será o responsável por elaborar o relatório. Nós pedimos celeridade para ver se já nos próximos dias a Câmara vota essa matéria. Nós aprovamos a urgência de um projeto que estava aqui desde o ano 2007, que tratava da falsificação de alimentos e bebidas, para justamente, em regime de urgência, respondermos a essa demanda da sociedade, que é uma demanda muito grave e nós temos que nos posicionar. Bom, e agora, gente, antes de passar para o estúdio, eu já vou emendando aqui na pergunta sobre a isenção do imposto de renda, né, deputado, presidente? Grande feito essa semana, a aprovação com 493 votos e por unanimidade. Bateu, inclusive, a sua votação para a presidência aqui da Câmara dos Deputados, que já foi uma votação muito expressiva. O que isso significa? Lá no Senado já tem a possibilidade de apresentarem emendas, né, o que é natural, para isenção de até R$10 mil, para quem ganha até R$10 mil. O senhor acredita que esse projeto, sofrendo alterações, continuará sendo viável? Porque o texto aqui da Câmara foi bastante costurado e acordado, inclusive com o governo e com a sua participação.
Olha, é importante primeiro reconhecer o mérito dessa matéria. Um projeto que chegou aqui de autoria do Poder Executivo, foi uma plataforma de campanha, melhor dizendo, um compromisso de campanha na plataforma do presidente Lula ainda lá em 2022. Ele enviou esse projeto ao Congresso para que pudéssemos aqui, que é o trabalho do Poder Legislativo, nos debruçar sobre a matéria para tentar melhorar o texto que o governo enviou. E a Câmara dos Deputados fez isso. Num amplo debate que se iniciou na comissão especial, debate liderado pelo presidente da comissão, o deputado Rubem Júnior, relatado o projeto pelo deputado Arthur Lira e todos que fizeram a comissão especial, que realizou audiências públicas, que pôde debater com a sociedade e entender o melhor formato, Rani, não só para conceder o benefício, que é muito importante, você atender algo em torno de 16 milhões de pessoas que passarão a ter isenção total, quem ganha até R$5.000, isenção parcial, quem ganha até R$7.350. É importante lembrar que a proposta inicial do governo ia até R$7.000. A Câmara, estudando a matéria, aprofundando aquilo que chegou do governo, nós estendemos até R$7.350. E só para ter uma ideia, esses R$350 a mais incluiu na proposta algo em torno de 500 mil pessoas que não teriam isenção. Então esse é o trabalho do deputado, esse é o trabalho da deputada federal, esse é o trabalho do legislador, é tentar melhorar as propostas que aqui chegam, e foi isso que a Câmara fez. E eu dizia sempre que essa matéria, além de ser uma prioridade, ela tinha que ser amadurecida, principalmente do ponto de vista da compensação. Ela não poderia ser tratada apenas com o olhar do benefício a ser concedido, que é muito importante, meritório, e todos nós concordamos com ele. Mas de onde nós tiraríamos os recursos para conceder esse benefício? Essa medida precisaria ser compensada. E ela poderia ter sido compensada de diversas formas. E onde é que a Câmara encontrou, não é, a compensação mais justa possível? Tirar um pouco mais de quem mais tem. Daquelas pessoas que ganham acima de R$50.000 por mês, acima de R$600.000 por ano, já começam a pagar um pouco mais de impostos para poder compensar essa outra parcela da sociedade que passará a ter esse benefício. Então, esse texto foi muito bem construído. Ele foi tão bem construído que ele foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara, ou seja, mesmo os partidos de oposição ao governo votaram a matéria, ou seja, demonstrando que essa é uma pauta de convergência nacional e que, sem dúvida alguma, irá não só fazer justiça tributária, como também justiça social e, através do consumo, através desses recursos que antes iam para o caixa do governo, os cofres do governo, nós sabemos que a nossa economia será afetada positivamente, aumentando o consumo, tracionando assim a economia para frente, porque nós sabemos que essas pessoas passarão a usar esses recursos agora no supermercado, na conta de luz, na educação dos filhos, no dia a dia das famílias brasileiras. É uma renda extra que está sendo dada à população. Então, eu estou muito feliz de, enquanto presidente da Câmara, ter liderado esse debate, ter escolhido o deputado Arthur Lira como relator, que fez um brilhante trabalho, e essa construção com as lideranças partidárias, tanto da base aliada como de oposição, para que a Câmara desse mais uma demonstração de compromisso com o Brasil, e eu vejo que essa colaboração foi dada, e eu espero que o Senado Federal possa analisar a matéria na maior brevidade possível, claro, respeitando a autonomia do Senado e levando em consideração o bom trabalho realizado por nós aqui, deputados e deputadas federais. E só uma dúvida, com esse projeto, que é uma proposta totalmente positiva, melhorou a imagem da Câmara, melhorou também a questão do presidente Lula, porque era uma promessa de campanha dele. Isso diante, na semana passada que a gente viu, o senhor falou em autonomia do Senado, depois do Senado derrubar aquela PEC da blindagem que teve manifestações contra em todo o país. O senhor, de fato, está tentando dar essa guinada na pauta da Câmara, inclusive com urgência de projetos na área da segurança? O senhor acredita que agora o foco da Câmara serão essas pautas positivas? Nós temos procurado, desde que chegamos à presidência, sempre travar um debate sobre pautas e temas importantes que dialogam diretamente com aquilo que é necessidade da nossa população.
da sociedade brasileira. Foi por isso que aqui nós já aprovamos diversos projetos importantes, como, por exemplo, o novo ECA Digital, que se tornou lei, a proteção para crianças e adolescentes em ambientes digitais. Nós aprovamos aqui também uma série de projetos de combate à fome, de combate ao desperdício alimentar. O Brasil precisa estar cada vez mais longe do mapa da fome. Nós precisamos da segurança alimentar, principalmente as famílias mais vulneráveis. Aprovamos, por exemplo, o projeto de lei da reciprocidade para dar condições do governo se posicionar, por exemplo, diante dessas ações dos Estados Unidos em relação ao Brasil, em relação à nossa soberania. Nós aprovamos o novo Sistema Nacional de Educação, nós aprovamos o licenciamento ambiental. Então, nós temos demonstrado que, apesar dessa radicalização, dessa polarização política que a Casa vive, a Câmara tem conseguido produzir. Na área de segurança, instalamos a Comissão Especial da PEC da Segurança e queremos votar até o final do ano. Aumentamos a pena para crimes contra crianças, idosos, deficientes físicos. Aumentamos a pena para crimes que vão penalizar de maneira mais forte as pessoas que receptam bens roubados, ou seja, nós sabemos hoje que o que mais aflige a população é o roubo de rua, é o roubo do celular, é o roubo do sinal. Então nós aumentamos a pena para quem furta e para quem recepta o bem que foi roubado, justamente para fortalecermos a política de coibir que esses crimes continuem a acontecer. Foi um projeto que inclusive chegou do Poder Executivo. Então eu estou muito animado para esse segundo semestre. A Câmara tem muitas pautas positivas, a exemplo da reforma administrativa, a exemplo dessas pautas de segurança. Essa semana ainda aprovamos 8 urgências para projetos da área de segurança, que são um consenso entre os 27 secretários de segurança do país. Temos também uma preocupação muito grande com a pauta da educação, tem um novo Plano Nacional de Educação, a inteligência artificial e a reforma administrativa, que começa a ser debatida na Casa. Não é? Com o conhecimento do texto, será possível dialogar com todos que fazem parte do poder público, visando uma reforma que traga eficiência para a máquina pública. Nós não queremos fazer reforma administrativa para tirar direito dos servidores públicos que estão na ativa, nós não queremos perseguir absolutamente ninguém. Nós queremos combater os privilégios, nós queremos conseguir entregar à sociedade serviços públicos de mais qualidade, a exemplo de saúde. Nós temos que ver os hospitais funcionarem melhor, os postos de saúde funcionarem melhor. Na educação, podemos ter a educação do Brasil avançando, porque o futuro das próximas gerações, o futuro do país depende da educação, e nós sabemos que a educação pública no Brasil tem melhorado e pode melhorar mais. O senhor está me ouvindo? Rani está me ouvindo também? Está tudo ok? Tudo ok, então. Podem perguntar, Márcia. Vamos, então, à pergunta. Senhor presidente, considerando, então, que após a votação da PEC da blindagem, vários deputados publicamente se arrependeram, pediram desculpas por terem ali votado a favor dessa PEC, que foi tão difícil para a opinião pública, que foi às ruas, inclusive, se manifestar. O senhor considera que foi um erro ter pautado essa PEC da maneira que ela foi colocada? Qual a sua visão? De maneira alguma. O que nós fizemos aqui foi a retomada do texto constitucional de 1988. É importante registrar que, desde que a nossa Constituição foi aprovada, nenhum outro poder abriu mão de suas prerrogativas, a não ser o poder legislativo. O Judiciário não abriu mão de suas prerrogativas, o Executivo não abriu mão de suas prerrogativas, e o Legislativo, por alguns problemas pontuais que aconteceram, acabou abrindo mão delas. E o que nós vimos acontecer? Uma grande interferência e invasão naquilo que para nós é muito caro, que são as prerrogativas parlamentares, a segurança para o livre exercício da atividade parlamentar. É por isso que a Câmara colocou mais de 350 votos nessa matéria, demonstrando uma vontade da Casa de poder cada vez mais fortalecer o mandato que a nós é dado pela legitimidade do voto. Nós estamos aqui representando a nossa população. E as críticas à aprovação à PEC, elas são da democracia, elas fazem parte do nosso sistema, e temos um sistema bicameral onde o Senado entendeu que essa PEC não deveria ser votada agora, deveria ser arquivada. Respeitamos a posição do Senado, mas que, além de não me arrepender, eu tenho certeza que nós fizemos algo para que o mandato
do deputado, o mandato da deputada federal pudesse ter mais segurança. Aquilo que nós fizemos, que é a retomada do texto constitucional lá de 1988, do Constituinte originário, foi para cada vez mais trazer liberdade, trazer a condição de exercer o mandato livremente, sem interferência dos outros poderes e podendo legitimar cada vez mais a representação aqui dentro da Câmara dos Deputados. O senhor deputado, com 8 meses à frente da Câmara dos Deputados, já enfrentou situação atípica, né? Situações diversas, como aquela obstrução dos parlamentares da oposição, e ontem encerrou o tempo de uma licença da deputada Zambelli, que segue na Itália. E agora ela retorna, então, para a atividade, assim como Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos. O senhor, inclusive, não aceitou a indicação dele como líder da minoria. Eu quero saber como fica, então, a situação de Eduardo e também de Zambelli, que segue na Itália. Já tem uma decisão? O que deve acontecer com ambos os parlamentares? Bruno, primeiro dizer que aqui não depende da vontade pessoal do presidente para privilegiar ou prejudicar qualquer parlamentar. Nós temos o regimento interno da Câmara que nós somos obrigados a cumprir. Foi isso que aconteceu quando decidimos, pela impossibilidade do deputado Eduardo Bolsonaro exercer a liderança da minoria estando fora do país. É incompatível o exercício do mandato parlamentar sem a presença física do deputado. E ainda mais em se tratando da liderança, que é um posto de muita responsabilidade, onde é necessária a presença física até para que esse parlamentar possa nomear os seus vice-líderes, atender às suas bancadas, poder debater os temas de interesse do país. Nós seguimos estritamente o regimento através de um parecer técnico da Secretaria-Geral da Mesa. A mesma coisa acontecerá no tratamento ao mandato de ambos. Nós temos um Conselho de Ética na Casa, nós temos o regimento interno que precisa, deve e será respeitado nesses casos, e nessa condução nós agiremos com total imparcialidade, sem o mínimo interesse nem de privilegiar, nem de ajudar, nem muito menos de prejudicar o mandato de qualquer deputado ou deputada federal. É isso que o presidente tem que fazer nesses casos, seguindo as regras internas da Câmara. Agora, presidente, uma última pergunta só para a gente encerrar. Rani, a gente vai encerrar. Só uma última pergunta rapidamente sobre o PL da anistia, que agora virou o PL da dosimetria. Eu queria entender como é que está essa negociação, se o senhor está realmente ali junto com o Paulinho da Força, está acompanhando, e se tem uma previsão para ser colocado em pauta, né? E por que houve essa mudança estratégica de ter trocado o nome de anistia para dosimetria? É para tentar agradar mais os deputados do Centrão para realmente passar e também livrar, quem sabe, o ex-presidente Jair Bolsonaro? Nós temos um compromisso com o debate dessa pauta que agora está sob responsabilidade do relator. Ainda não se tem um texto, o relator está conversando com os partidos, com os deputados, com as lideranças políticas de cada partido. O deputado Paulinho da Força tem procurado, de certa forma, ouvir a casa em sua totalidade, ouvindo desde a extrema esquerda até a extrema direita, para que a partir daí possa produzir o texto do seu relatório. Eu entendo o texto, nós vamos entender aonde há convergência política para se votar a matéria. Então não há ainda uma data marcada, nós temos que aguardar o relator conduzir o seu trabalho do texto para que a partir daí possamos definir sobre a pauta de votação acerca desse projeto de lei. Então, no momento, cabe à presidência aguardar o trabalho do relator, que está com a responsabilidade de produzir o relatório e demonstrar depois à casa o que foi o resultado dessas conversas feitas com todos os partidos. Eu espero que o deputado Paulinho da Força, que é um deputado experiente, consiga encontrar a convergência de um texto que possa ser aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Márcia, só reforçando aqui uma apuração que eu fiz agora há pouco, presidente, a gente já vai encerrar, mas eu fiz uma apuração com o próprio relator, o deputado Paulinho da Força, e ele me falou que vai trabalhar no texto neste fim de semana, vai finalizá-lo na segunda-feira e vai liberar para o senhor levar ao plenário, se assim o senhor decidir, na terça-feira. Tem essa possibilidade?
Nós sempre construímos a pauta escutando os líderes partidários. Isso é uma praxe aqui da presidência. O poder de pauta é meu, mas nós sempre ouvimos o colégio de líderes para poder entender o que tem ambiente para ser votado ou não. Então, o deputado Paulinho concluindo o trabalho, nós vamos levar esse resultado do seu trabalho ao colégio de líderes para que, a partir daí, a pauta possa ser formada com a entrada ou não desse relatório que está sendo elaborado acerca desse projeto de lei relatado pelo deputado Paulinho da Força. Só uma dúvida, deputado presidente, bem rápido, que a sua assessoria aqui já está me impressionando, mas escala 6x1, o fim da escala 6x1, tem chance de entrar ainda nesse ano? Eu recebi já diversos parlamentares, como a deputada Érica Hilton, a deputada Fernanda Melchiona, o deputado Reginaldo Lopes, o deputado Kiko Seleguinho, o deputado Eduardo Odaí Cunha, sempre cobrando acerca dessa pauta que trata da redução da jornada de trabalho. E nós que temos o diálogo aberto com todos os partidos da casa, porque foi assim que eu fui eleito, eu tive o apoio de todos os lados, digamos assim, aqui da Câmara dos Deputados, e isso nos coloca numa condição de não termos preconceito com pauta nenhuma, nem com a anistia, nem com a PEC 6x1. Pelo contrário, nós temos que ter a habilidade de poder conduzir a casa num ambiente de tanta polarização, de tanta instabilidade, e com isso trazer o equilíbrio para que o parlamento possa seguir avançando e colaborando com as pautas que são de interesse da sociedade brasileira. Nós queremos voltar a dialogar sobre esse tema. Essa é uma pauta que tem que ser conduzida com muita responsabilidade, ouvindo todos os lados, poder tratar do tema sem falso moralismo, sem tentar fazer dessas pautas apenas um trampolim político, poder tratar disso na realidade e levar em consideração, sim, o apelo da classe trabalhadora, levar também em consideração das consequências para quem emprega e tentarmos entender aí qual seria o caminho possível acerca desse tema. Vamos seguir dialogando, seguir conversando, porque essa é a função que eu penso que o presidente da Câmara tem que ter nesse momento singular que o Brasil está vivenciando. Então é isso, muito obrigada, presidente Hugo Mota. Foi um tempo precioso que a gente aqui, toda a audiência da Jovem Pan desfrutou nessa tarde aqui na presidência da Câmara dos Deputados. Até o nosso próximo encontro, viu? A gente já vai estar esperando ansiosamente. Muito obrigado, Rani, obrigado ao Bruno, à Márcia que estão nos estúdios e a todos que nos acompanharam aqui pela Jovem Pan. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e até uma próxima oportunidade. Volto com vocês aos estúdios, muita pauta para vocês comentarem. Tchau, tchau, Márcia, Bruno Pinheiro. Verdade, Rani, obrigada pela sua entrevista, obrigada também ao presidente Hugo Mota, boa sorte nas próximas pautas.